Shabbat Shalom, meus amados, está começando mais um estudo de todos os sábados que nós temos a oportunidade com o Criador dos céus e da terra e com vocês de nos reunirmos em espírito e em verdade, hoje trazendo uma mensagem muito importante. Vamos orar primeiro. Todo-Poderoso Yahuwá, o Criador dos céus e da terra, estamos aqui para enaltecer o Teu nome, bendizer Tuas maravilhas e buscar a Tua revelação, Pai, para este momento decisivo. Em nome do Teu Filho amado Yahushua, que pedimos Tuas bênçãos e a Tua proteção. Amém. Bom, queridos, hoje nós vamos estudar quem são 144 mil que permanecem incontaminados com o sistema da besta, com Babilônia. Nós vamos entender de uma maneira que eu só consegui também entender há pouco tempo, recentemente, mas o Criador ele vai elucidando cada vez mais a nossa compreensão das coisas à medida que vamos chegando no tempo final. E quem são 144 mil? Por que eles não se contaminaram com Babilônia, com esse sistema maligno e com a mudança que ele está oferecendo? O Apocalipse 14 começa assim: olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, que é Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Quando nós estudamos o Apocalipse, a Guiliana, a revelação, nós aprendemos que o selo do Altíssimo, que vai estar na testa dos 144 mil selados, que são das tribos de Israel, tanto as tribos perdidas como a tribo de Judá, o remanescente dela, nós encontramos que eles têm o nome do Pai nas suas testas, o nome do Filho. O nome do Pai é o tetragrama sagrado Yud Rei Vav Rei, Yahuwah. O nome do Filho é Yahushua, que quer dizer Yahu é a salvação, Yahu salva. Mas é mais que isso, queridos, é muito mais profundo. Nós sabemos que as letras hebraicas elas possuem uma numeração e elas têm um significado. E nós sabemos que a sequência de DNA natural humana tem os mesmos números das letras sagradas. E é mais que isso. Yahuwah, o tetragrama, representa uma composição química natural para aqueles que são do eterno, aqueles que são criados à sua imagem e a sua semelhança, com uma pequena diferença: não tem carbono. Isso aqui é muito interessante. Você vai ter hidrogênio, vai ter oxigênio. Você não vai ter carbono nessa composição, porque justamente esse é o elemento que a besta está tentando isolar do DNA do Criador, torná-la um carbono alterado. E isso já me custou vários strikes nesses canais, mas eu gostaria de falar sucintamente sobre essa questão. A sequência de DNA natural, a semente do Cordeiro, a semente do Eterno, a semente pura da linhagem de Abraham, que é Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Israel. Então vamos lá. Senão os 144 mil que foram comprados da terra, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Então, se você pegar o pé da letra, eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Isso vai excluir praticamente todo mundo que é casado ou que já manteve algum tipo de relação sexual. Então, aqui no contexto de Apocalipse, não pode estar se referindo a uma relação física, carnal. Essa contaminação não quer dizer simplesmente, ao pé da letra, que eles tiveram relações sexuais. Nós podemos entender isso aqui de uma forma mais profunda, mas também, com certeza, tem a ver com uma contaminação genética.
com uma contaminação sexual. Mas vamos lá. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Yahweh e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Eloá. Apocalipse 14, 1 a 5. Então você vê nessa gravura os selados pelo Pai. Eles não se contaminaram com mulheres. E por se contaminar com mulheres, nós vamos entender uma coisa muito importante sobre a semente do Pai, a semente do Mashiach. Aqui diz em 1 João 3, verso 4 em diante: qualquer que comete pecado transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. Em algumas Bíblias tem lei, né? Aquele que transgride a lei comete pecado. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Quem se manifestou? O nosso Salvador, Yahushua, o Messias, conhecido por Jesus Cristo. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é de Ra-Satã, porque Ra-Satã peca desde o princípio. Então, queridos, nesse contexto de João, ele está diferenciando os filhos do Altíssimo e os filhos do Maligno. E ele fala que a característica dos filhos do Messias, né, dos descendentes dele, espirituais no caso, mas vamos ver que tem uma questão física também, mas os descendentes espirituais dele não cometem pecado, eles praticam a justiça, falam a verdade. E aqui continua dizendo, por isso o Filho do Altíssimo se manifestou para desfazer as obras de Ra-Satã. Qualquer que é nascido de Eloá não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E como entender, queridos? Semente. A palavra semente tem a mesma raiz etimológica também de sêmen. A raiz. Nós estamos falando aqui de um DNA, de algo genético que tem a ver com o Messias. E isso está na prática de praticar a justiça, de obediência. E diz que aquele que é nascido do Altíssimo, ele não comete pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Eloá. E nisto são manifestos os filhos de Eloá e os filhos de Ra-Satã. Qualquer que não pratica a Emet, a verdade, e não ama seu irmão, não é de Eloá. 1 João 3, 4 a 10. Então nós temos aqui o fundamento da semente divina, a semente do Messias. São a descendência da mulher de Apocalipse 12, né? A mulher pura, a virgem. Eles guardam os mandamentos, falam a verdade. Então os 144 mil filhos de Israel, aliás, todo aquele que é batizado no Messias se torna Israel, descendente de Abraão, herdeiro, né? Então nós temos aqui, queridos, algo muito impactante acontecendo. O remanescente, aqueles que não vão se contaminar com a besta e que de modo nenhum vão participar das suas modificações genéticas, nem nada que eles deturparem a alma, a psicologia, a parte física, a parte orgânica, eles guardarão os mandamentos do Pai. Por isso que eles não podem participar do que o sistema propõe, de maneira nenhuma. Já para entender essa contaminação que está ocorrendo agora, e saber que os 144 mil não se contaminaram com isso, o Apocalipse 17, 2 diz sobre a prostituta, né, sobre a besta, diz: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o que acontece, queridos? O Apocalipse de João, ele descreve a prostituta, né, que é uma entidade
maligna que corrompe a terra, praticamente toda a terra, toda a carne, como havia essa corrupção nos dias de Noé, quase toda a carne havia se corrompido, com exceção de Noé e sua família, é que eles se embebedaram, né? Os reis da terra, os governantes e os que habitam na terra também diz, né? Ou seja, a população mundial se embebedou com o vinho da sua prostituição. E nós sabemos que prostituição tem uma conotação sexual, carnal, é uma conjunção carnal que o Criador não sanciona. Não há um casamento, não há uma ligação, uma comunhão. Existe apenas uma prostituição, ou seja, existe uma mulher que se deita com vários homens e deles recebem o seu sêmen. Ou seja, lá com que ela se deita. Então, o Apocalipse é muito profundo, ele vai além da espiritualidade. Ele tem que se encaixar também com uma questão física que ocorre desde os primórdios da terra, desde a apostasia das sentinelas, que se contaminaram com as mulheres caimitas, geraram gigantes, os Nephilim, corromperam a criação, modificaram o DNA dos animais, das plantas, modificaram praticamente toda a criação. E além do mais, eles passaram um conhecimento proibido que ensinava justamente como manipular a genética, como modificar a natureza com corantes, com encantamentos, com maldições, com magia, com toda sorte de manipulação de ervas e conhecimento proibido das estrelas e etc. que eles passaram para a humanidade. Isso é Babilônia. É um sistema. É todo um sistema. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então, se você pudesse colocar o Apocalipse aqui numa linguagem mais clara ainda, você poderia dizer que ela estava com um cálice de ouro cheio das abominações e do sêmen e da mistura de genes da sua prostituição. Então, Babilônia, ela consegue exercer essa influência sobre as nações da terra. Ela conseguiu contaminar praticamente toda a criação, com exceção desses 144 mil que não se contaminaram. Antes, eles permaneceram no Messias, eles têm a semente divina, eles têm a natureza divina, eles praticam os mandamentos. Isso é muito importante, queridos, nós entendermos. Porque quando você analisa profundamente, isso aqui não se aplica somente a Roma, o Vaticano, que aliás tem guardado os Néfilins, escondido isso por anos. Inclusive vários papas eram Néfilins e por isso usavam aquela mitra. Não é somente Meca, que também tem Néfilins, sempre tiveram na sua liderança descendentes de anjos caídos. Não é somente lá Wall Street, Nova York, é toda a terra que está contaminada com esse DNA maligno. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, quando se trata desde a queda das sentinelas com as mulheres que geraram Nephilim, desde o retorno deles após o dilúvio, por meio da semente de Cão, né? Canaã, os cananitas, desde esses cananeus que contaminaram a terra novamente com o DNA de demônios, de anjos caídos, praticavam todo tipo de sacrifícios humanos, de magias negras, de ocultismo, de idolatria, de toda sorte de abominações. Desde isso aí, queridos, que tem se perpetuado por toda a terra, espalhado por meio de sociedades secretas, por meio de dinastias de sangue Nephilim, que eles chamam o sangue puro do santo grau. Tudo isso, queridos, é parte desse mistério, dessa escola de mistérios de Babilônia, desse ocultismo, dessa magia maligna, de todo esse conglomerado satânico para corromper a criação pura. E você sabe que a Bíblia fala sobre contaminar os nossos corpos, que é o templo do Espírito Santo. Você sabe que a Bíblia fala sobre corromper
os nossos sentidos, deturpar os nossos sentidos, se embriagar com vinho. O livro de Isaías capítulo 28, ele vai falar que o falso profeta ele está embriagado com esse vinho, né? As nações que se embriagaram com esse vinho estão embriagadas com a falsa visão. Seus sentidos estão deturpados. Eles não enxergam a verdade. Eles estão contaminados. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, toda sorte de mentiras e de satanismo que você possa imaginar. Então, nós entramos na fase final da tentativa de Babilônia corromper o DNA puro humano, mas felizmente há um remanescente, 144.000, que não vão corromper seu DNA. Quando eu falo sobre 144.000, queridos, não quer dizer que só 144.000 vão se salvar. Vai restar uma grande multidão sobre a terra, que é 1/3 da humanidade. Nós não sabemos até que ponto há redenção para esse 1/3 que vai sobrar. Mas o que nós sabemos é que a Bíblia fala de um remanescente que não vai contaminar seu DNA. Então, é uma coisa que é tão séria, é tão solene, é tão importante, que as pessoas não se atentam para a importância disso. O Apocalipse 14, 9 e 10 dá a relevância certa. Ele diz: seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Yahweh, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você sabe qual é essa marca da besta, esse sinal, essa imagem? Tudo que está relacionado ao 666 é o DNA Nephilim. Não tem outra explicação. Esses Nephilim, a Bíblia registra que tinham 6 dedos em cada mão e cada pé. Ao todo, esse pessoal tinha 24 dedos. O quão sério é esse negócio deles? O DNA Nephilim, ele tem características. Eu não posso citar algumas coisas aqui, mas eu posso dizer que é um DNA que ele corrompe o DNA do Criador. Ele é totalmente desassociado ao Criador e ao Mashiach. É um DNA que nele tem elementos demoníacos, de anjos caídos. Ele não é humano. Por isso que existem poderes paranormais em algumas dessas pessoas. Algumas características como crânio alongado, olhos negros, 6 dedos, como eu já falei. Um monte de anomalias genéticas e espirituais também, acredite. As coisas paranormais existem, herdadas de anjos caídos e tudo mais. Mas o Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Yahweh e a emuná em Yeshua. Então, queridos, os mandamentos do Eterno, a Torá, como é chamada, a instrução, que está nos primeiros 5 livros de toda a Bíblia que todo cristão possui, ela contém prescrições e orientações de coisas que você não deve fazer. Vou dar alguns exemplos: misturar sementes, misturar 2 tipos de coisas, de espécies. Ela fala sobre se abster de sangue. Ela fala sobre relações ilícitas que não devem ser praticadas, no caso sexuais. A Torá, ela prescreve um código de alimentação. Existem alimentos impuros que você não pode se contaminar com eles, não pode comer. Os 144.000 não vão se contaminar dessa maneira. E existem práticas também em relação ao sangue, que eu já fiz uma série sobre o sangue, que eles não podem se contaminar com sangue contaminado. Isso é muito sério. É muito sério. Sem falar em outros códigos de ética e moral que eles valem em qualquer lugar, em qualquer época, que não podem ser praticados pelo remanescente. Então, queridos, você tem que guardar os mandamentos do Pai, Yahweh, e tem que manter a emuná em Yeshua se você quiser ser salvo. A emuná quer dizer fé, lealdade. Quer dizer que você vai andar nos caminhos do Messias, crer nele a despeito de qualquer circunstância, ser fiel. É isso que é emuná. Não é algo abstrato, não é essa fé que é ensinada nos templos religiosos. É lealdade, a obediência.
É a confiança que você deve manter no Mashiach, pois ele guardou os mandamentos do Pai. Ele nos ensinou a permanecer na fé, na justiça, nos preceitos, nos estatutos do Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu espero que esse estudo possa ter te dado pelo menos uma pincelada do que você pode se aprofundar e encontrar sobre esse momento decisivo final. Essa guerra de DNA, essa contaminação avassaladora que está acontecendo. Por meio de alimentos, por meio do ar, por meio de tantas coisas que Satanás tem feito para contaminar o nosso DNA, a imagem e semelhança com o nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador. Shalom, shalom, meus amados. Até um próximo estudo, se o Eterno permitir.